Hey yo, what it do família? Sejam bem-vindos ao Weekend Talk. Este que é o quarto programa. Primeiro vou-vos parabenizar por terem chegado a esta fase do ano. É uma fase crítica. Muita gente não conseguiu chegar. E a quem não conseguiu chegar, Deus seja por ele e Deus seja por nós. E quem cá está, faça por si e pelo que você ama, ok? Então, estamos aqui no Weekend Talk, já faz um tempo que não entramos em estúdio. Reservei esse momento exatamente para o meu brother Leonardo. Weekend Talks in the building, você já sabe, eu sou o Mr. Brilho, a.k.a. Gucherra, sempre pé no pescoço. Entretanto, vamos saber quem é a pessoa que está do lado oposto do Weekend Talk, ok? Seja bem-vindo ao Weekend Talk. Muito obrigado, olha, para mim é um grande prazer estar aqui a conversar contigo. E vamos lá, estamos aqui para trocar ideias e falarmos. Boa. Leonardo Angola de Angola, sim, porque eu quando criei o meu Instagram, eu precisava de um tipo que chama nickname, qualquer coisa assim para meter. Exatamente. Então eu disse, pá, o que é que eu vou meter? E estava numa altura da minha vida que eu estava muito interessado na história de Angola. Não só de Angola, mas como é que surgem os nomes dos países. Ok. E é claro que o primeiro tinha que ser em Angola, para tentar perceber porque é o nome de Angola, não é? Exatamente. E então, na minha pesquisa, descobri que Angola era um nome dado aos soberanos, aos reis da região de Luanda, onde os portugueses chegaram, e depois dali, com o passar do tempo e na própria língua portuguesa, passou-se a chamar Angola. De Angola, a terra dos Ningola, passou a ser conhecida como a terra de Angola. Angola, o Sim. Leonardo Angola, não é teu nome de registro. Não. Meu É? nome de registro é Leonardo Barros do Nascimento. Leonardo Barros do Nascimento. Do Nascimento, sim. Este é o meu nome completo. Por que em vez de usares o Leonardo de Nascimento, usas o Leonardo Angola? O que é que procuras? Qual é a mensagem que queres Diferenciar, passar destacar e criar curiosidade nas pessoas. Porque quem vê Angola vai querer saber o que é que aquilo significa. Então é nesse sentido. com isso? Ok. Quando te chamam Leonardo Angola, qual é o feeling? Com o país. Com as minhas raízes angolanas. Sentes-te conectado? Com certeza. Então eu tinha que ter algo que me remetesse para onde eu nasci, não é? Para onde o meu cordão umbilical está lá. Portanto, por ser que é uma entidade, faz parte da minha história, faz parte das minhas raízes. E é logo um dos meus primeiros cartões de visita. Quem visita o meu Instagram e vê logo Angola, aí tá, vai saber logo, ou vai perguntar, ou vai pesquisar, mas vai saber logo que eu me conecto com Angola, que é o meu país de origem. Ok, boa. Nós em Angola temos aquela questão de os nomes de casa, não é? Sim, o nome de Então, casa. se o meu nome de casa é Hélio. Hélio. Nada a ver. Nada a ver, sim, Hélio. Portanto, para a família, para os amigos, Hélio. Então, isso às vezes cria muita confusão. As pessoas às vezes vão no meu trabalho ou na minha escola, o Hélio. Mas quem é o Hélio? O Hélio não existe. Então, oficialmente eu na escola, eu no trabalho sou Leonardo. Mas às vezes as pessoas esquecem-se, então é Hélio. Mas, olha, portanto, vamos lá meter aqui o pessoal a fazer um bocadinho de contas. Nasci em 1992. Um ano bastante conturbado para a história de Angola. 92? 92. Que foi um ano bastante conturbado para a história de Angola. 32 anos. 32 aninhos, é Sim, verdade. Senhora. Não sou um gajo fraco de matemática. Tá, assim que é. Era para te testar. Bora. Sim. E, bom, nasci em Luanda, em 92. Especificamente em que zona? Eu nasci... Bom, deixa eu ver aqui. Eu nasci no Palanca. No Palanca. Isso. Nasci no Palanca porque a minha avó paterna tem uma casa no bairro Popular. Sim. Porque Palanca e bairro Popular é um elo de ligação. Ali acaba por ser quase tudo a mesma zona. Sim. Nasci lá. Tu já não conheces bem aquela zona? Mas olha... Porque tu, pelo que sei, saíste daí... Eu vim para Portugal quando eu tinha 8 anos de idade. Estamos a falar em 2001. A guerra ainda nem sequer tinha acabado. O país vivia os últimos... Eu chamaria as últimas horas da Guerra Civil. Sim. Depois a guerra termina logo em 2022. Em 2002.
Sim, sim. E eu lembro-me quando deu-se a notícia que tinha terminado a guerra com a noite de Jonas Malheiro, Sidónio Savimbi, eu já estava em Portugal Mas sim, eu lembro-me muito bem de Angola, porque é engraçado que eu era apenas uma criança de 8 anos em 2001, quando eu vim para Portugal, mas alguma coisa me dizia que, só a nível de curiosidade, no meu último dia, nós em Angola temos muito aquela tradição que continua, nunca deves dizer o dia que vais viajar, não Sim, é? sim, sim. Então era uma criança, nem a mim, os meus tios me tinham dito que eu ia viajar naquele dia. Mas eu lembro que naquele dia eu brinquei tanto, atirei-me na areia, aquela areia vermelha, brinquei tanto, como se de alguma forma se me tivesse a A despedir despedir do pessoal. e do país, porque fiquei 20 anos sem meter os pés lá. 20 anos. 20 anos. Uf! Só voltei em Eu não 2021. sei se conseguiria ficar 20 anos sem pôr os pés em Angola. Fogo! 20 Tanto anos, tempo, é 20 anos verdade. sem pisar em Angola. Pois foi. Mas lembro-me tão bem. É claro que aquela Angola da minha imaginação, das minhas memórias, já não existe. Porque eu pude comprovar quando voltei em 2021 e quando voltei agora o ano passado, 2023. Mas esta é Angola que eu guardo no meu, que eu levo comigo, guardo no meu coração. Ok. Sim. Boa, boa. Em que zona específica o Leonardo Angola se formou? Uhum. E se formou, Ok. trabalha nesta área exatamente? Explique-nos mais ou menos. Eu sou formado em Estudos Europeus e Relações Internacionais pela Universidade de Lisboa. Estudos E europeus. Relações Internacionais, sim, sou Ok. especialista em política europeia. Tudo tem a ver com a União Europeia, o seu funcionamento, as instituições, tudo que remete à União Europeia. Esta é a minha área de formação, principalmente, e também aqui a área das relações internacionais. Atualmente eu trabalho com política de imigração, sou técnico de política de imigração, isso é, trabalho num CLAIM, que é o Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes, que são centros espalhados pelo país todo, financiados pelo FAMI, que é o Fundo Europeu para Asilo e Imigração, que o objetivo é apoiar a comunidade migrante que vive em Portugal, relativamente a questões de documentação, mas não só, também regulamentação, segurança social, finanças, esclarecer as dúvidas, orientar e encaminhar também, não é? Quando nós não conseguimos dar uma resposta, encaminhamos para outras entidades competentes para isso. Então, na área em que se formou é a área em que trabalha? Sim, eu não, sim e não, porque o facto de eu me ter formado na área que eu me formei ajuda muito no meu trabalho, mas não é propriamente na área em que eu me formei, não é? Mas eu sempre gostei muito de pessoas a minha maior paixão é pessoas. Eu não conseguiria trabalhar, se calhar, não conseguiria ser engenheiro de máquinas, o que fora, engenheiro mecânico, por exemplo, não conseguiria, não. Eu gosto de pessoas, eu gosto desse toque das Está pessoas. conectado. Estar conectado, ouvir, porque eu acho que cada ser humano é único e tem sempre algo a acrescentar. Exatamente. Então, para mim, trabalhar na área da migração é, para mim, gratificante. Consigo ajudar as pessoas, orientar as pessoas e para mim está feito. É a forma que eu tenho de retribuir tudo que a vida me deu ao longo desses anos que eu estou aqui em Portugal. Eu posso dizer que foi sempre uma pessoa muito afortunada desde que eu cheguei. Tive ótimos professores que desde muito cedo me estimularam para a leitura. Ok. Eu lembro-me de que eu estava no 9º ano, tinha uma professora que, então, todos os semestres nós tínhamos que apresentar um livro. E ela, como conhecia bem os seus alunos, então ela decidiu indicar os livros aos seus alunos. E ela indicou-me um livro que chama-se, até hoje lembro-me, isso foi no 9º ano, que é O Mundo em que Eu Vivi, conta a história de uma menina judia que foi no 9º ano. E lembras-te até Lembro, agora? porque marcou-me. Uau. Sabes, marcou-me porque no início aquilo era um calvário para mim. Eu dizia, mas tipo, ler, tipo, grande a seca, não tem desenhos aqui para eu ver, nem nada, é só palavras, só letras. E sem saber, ela estava a meter uma sementinha em mim que depois que queria revolucionar completamente a minha vida. E o livro chama-se O Mundo em que Eu Vivi. É isso. E conta a história de uma menina judia que teve que fugir para Portugal na altura da Alemanha nazi, na Segunda Guerra Mundial. Trabalha no CLAIM? Sim. Lida com muitos imigrantes? Muitos.
Qual é a real situação dos imigrantes em Portugal nesse momento? Olha, a real situação dos imigrantes nesse momento, para ser muito franco, eu diria que é sensível, no sentido em que são vários. Anterior, fazer uma comparação anterior e posterior. Olha, nos últimos anos, para começar na questão legislação, a legislação relativamente à imigração em Portugal mudou muito e mudou muito rápido. E apanhou muita gente desprevenida. Dou, por exemplo, um exemplo no fim das manifestações de interesse, não é? Hoje em dia, uma pessoa que chega em Portugal sem um visto de procura de trabalho ou sem um visto, por exemplo, vamos falar de um cidadão angolano cabo-verdiano sem um visto da CPLP, torna-se muito complicado se regularizar. Existem outras formas de se regularizar, mas torna-se muito complicado. Depois também temos aqui a questão da nível da habitação, que está crítica. Eu nunca vi o Portugal no estado em que está. Eu sou daquele tempo em que um T2 alugava-se por 350 euros. E hoje esse mesmo T2, em certas zonas da cidade, eu sou de Setúbal, em certas zonas da cidade de Setúbal está-se a alugar a 700 euros. Portanto, Uau, e 700 euros até está simpático. está simpático. Está simpático, acredito. Então, o que eu aconselho às pessoas é preparação. Não basta só vir para Portugal e que tudo vai acontecer, que tudo vai ser um mar de rosa. Trabalho há, só que a habitação é que está muito complicado. Então, podes até ter trabalho, mas o salário mínimo está para O valor de o uma valor residência. que praticamente uma grande maioria dos imigrantes ganham, que é o salário mínimo, e os valores dos arrendamentos estão praticamente iguais ou, em alguns casos, superior, não é? Então eu aconselho as pessoas sempre a fazerem uma preparação prévia. Se puderem, venham com uma reserva financeira que vos permita aí aguentar nos primeiros meses. Vou-te falar uma coisa, a imigração é algo muito pessoal, muito particular. Eu acho que as pessoas imigram por diferentes razões, não é? Nós não... Eu acho que isso tem que se ver ponto a ponto. Há pessoas que imigram por questões de segurança. Há pessoas que imigram para dar melhores condições aos seus filhos e não se importam de se sacrificar. Se calhar nos seus países de origem tinham uma casa bem maior, tinham melhores condições, não dividiam a casa com ninguém nem nada, mas pelos filhos, não é? Por um futuro, por pensar no futuro, as pessoas decidem emigrar. Portanto, e nós somos angolanos e nós sabemos perfeitamente como é que a situação em Angola está atualmente, não é? Eh, é um risco, não deixa de ser um risco, mas se tiver que ser, tem que ser, não é? Um pai que se preocupa com os seus filhos, um pai que se preocupa com, com o futuro da educação deles, faz esse sacrifício. Portanto, eu não diria porque as pessoas imigram mesmo nessas condições, porque a imigração aí tá, é uma coisa muito pessoal, muito particular. Existe uma diferença entre o resto dos imigrantes e o brasileiro. O Sim, brasileiro sai do Brasil sem visto. é verdade. São por outras razões. Tem a ver com o desenvolvimento, isto é, o rendimento médio dos países. Os brasileiros são de longe muito mais ricos, se a gente for falar do PIB per capita, que os angolanos, não é? Então, para a União Europeia é visto como uma imigração de baixo risco, por assim dizer. E além disso, o Brasil tem uma diplomacia muito forte, coisas que, por exemplo, Angola não tem, ok? Tem a ver com isso, mas não só pela cor, porque existem muitos países que são predominantemente negros, pretos no Caribe, que também têm isenção de vistos para a União Europeia. A isenção de visto não é só para Portugal, a isenção de vistos brasileiros é para toda a União Europeia. Eles podem entrar no Reino Unido, podem entrar na Alemanha. Então, e além disso, o Reino Unido já não faz parte da União Europeia, claro, mas é para todo o continente europeu, basicamente. E muitas vezes tem a ver com a diplomacia e o próprio desenvolvimento, o PIB per capita dos países. Então, nós vamos isentar aquelas pessoas porque têm um risco menor de imigração ilegal. Na teoria, claro, estamos a falar.
E para além dos brasileiros, os timorenses também estão isentos de vistos. Timor-Leste. Timor-Leste, sim. São Ok. da CPLP, são os dois países que estão isentos de vistos para Portugal e para a União Europeia. E agora falarmos um bocadinho do Leonardo. Quanto pessoa. Olha, o Leonardo, aqui uma contextualização. Fique à vontade para falar o que quiser. Eu sou uma pessoa muito. Eu, desde pequeno, em Angola, sempre fui uma criança muito curiosa, às vezes até espivitada. Eu sempre quis entender o mundo. Porquê que as coisas são assim? Porquê que o avião voa? Porquê que existem fronteiras? E eu lembro-me que os meus primeiros livros eram Atlas, que mostram as fronteiras, as divisões, as capitais, os países e tudo. E sempre me interessou-me muito, 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 muito entender o mundo. Tanto que eu na faculdade eu quis fazer o programa Erasmus, mas não pude porque era trabalhador estudante na altura, era dinamizador comunitário do programa Escolhas, que é um programa eh, também que agora era do Alto Comissariado para as Migrações, mas que agora está tudo dentro da AIMA. E o meu papel basicamente era servir de ponte entre a comunidade local e a entidade, nesse caso. Eu trabalhei na zona da Baixa da cidade de Setúbal como dinamizador O e, que é que um dinamizador fazia? bom, o dinamizador ele é o modelo para os jovens. Nós estamos a falar de jovens que trabalham em bairros carenciados, Ok? de baixos recursos económicos. O dinamizador é jovem, está perto deles, faz a ponte entre a comunidade e a entidade, é uma espécie de embaixador da entidade no terreno. Ok? E também é um modelo para os jovens, porque quando eu comecei a trabalhar como dinamizador, eu tinha terminado o secundário há um ano atrás e decidi fazer um ano sabático antes de entrar na universidade. E a minha coordenadora disse: Leonardo, ok, tu tens que continuar a estudar para ser o modelo. Como é que a gente vai incentivar esses jovens a estudar que vêm de um contexto socioeconómico tão desfavorável, onde a leitura, onde os estudos não são estimulados? Como é que tu vais incentivar se tu também não estás a estudar? Ok, terminaste o secundário, nós vamos dar todas as condições para tu seres um trabalhador estudante. E me foi dado. Ok? E aí entrei para a universidade. Já estava mesmo no último ano, porque aqui em Portugal nós fazemos os exames nacionais no 11º, 12º, e aquelas notas do exame nacional têm um prazo de validade. E se você não entrar na universidade naquele período, o prazo de validade termina e tens de fazer os exames novamente. Novamente. E eu já estava mesmo ali, Reis, Campo de Ourique, entrei e aí tá, fiz estudos europeus, estudos internacionais e para também servir como modelo para esses jovens. Ok? Fiquei no projeto durante um ano e meio, depois terminei. E como não fiz o Erasmus, que é o programa de mobilidade europeu, o programa de mobilidade nas universidades europeias, em que um jovem de uma universidade de qualquer outro país da União Europeia e países vizinhos que participam no programa Erasmus podem passar um semestre ou 2 semestres numa universidade de um outro país, não é, da União Europeia, ou países associados. Digo países associados porque existem países que não fazem parte da União Europeia, mas também estão no programa Erasmus, como a Noruega, a Islândia, a Turquia, por exemplo, a Sérvia. Ok? E, e neste período em que eu estava a trabalhar, eu descobri também um outro programa que tem a ver com o Erasmus, só que é o Erasmus Mais, ou o Erasmus Plus, como se diz em inglês, que ele é muito vasto. Ele tem 2 programas que eu sempre participei, que é o Youth Exchange e o Training Course. O que é o Youth Exchange? Basicamente, o Youth Exchange pega-se jovens de diferentes países da Europa para irem discutir um tema durante 9 ou 10 dias num outro país da Europa ou países vizinhos, e é tudo financiado pela União Europeia. Sério, quando eu conto isso nos meus amigos, muita gente não acredita. Pagam-te o bilhete de avião, a estadia, a alimentação e os transportes todos Sério? durante esses 9 dias. Uau! Atenção, mas é dos 15 aos 30 anos. Embora que raramente tem jovens de 15. Normalmente a maior parte dos elegíveis é a partir dos 18, é dos 18 aos 30 anos. Ok? E o primeiro programa que eu fiz
foi em Madrid e o tema era em 2013 era os jovens e o futuro da Europa, e desde aí não parei mais. Eu não sabia falar nada de inglês, imaginem, porque a língua de trabalho é o inglês. Sim, E eu sim. não sabendo falar nada de inglês, Na altura não falavas nadinha de inglês. na- não falava, não me sentia seguro, não estava assim, não falava mesmo inglês. Inglês sempre, durante muito tempo, sempre foi o meu calcanhar daqueles no que toca às disciplinas. Mas mesmo assim foi. O que me safou foi que eu falava espanhol, porque no secundário eu tive espanhol, então o espanhol naquela altura era a minha segunda língua. Eu digo naquela altura e já vou explicar um bocadinho mais adiante porque é que o espanhol deixou de ser a minha segunda língua. Participava nestes programas, eu fui participando, então de Espanha Tu fui tens participado para. até hoje? Porque Continuo a imagina, participar. eu tenho visto Continuo a nas tuas participar. redes, eu te sigo, e eu tenho visto que viajas muito. É um Isso é uma vício. coisa que eu tenho aqui, uma É um pulga. vício que eu tenho. Viajar É, para mim é um vício. explica-nos, tu viajas bastante. É porque. Por que é que viajas? Tu trabalhas. Não, não é Sim, normal uma pessoa que trabalha, né? sim. De um dia para a noite acorda na Alemanha. O que é Sim. isso? Olha, eu vou-te falar assim. Então, só voltando um bocadinho para trás para explicar isso. Sim. Eu ainda quando estava no secundário, e como eu disse, eu tive ótimas professoras, desde o básico, o secundário, desde a primária, basicamente. E eu tive uma professora, que é a professora Sandra, que foi a minha professora de espanhol. E então ela decidiu organizar uma viagem. E eu organizando uma viagem, ela também realizou um desejo, um desejo que eu tinha. Porque um dia eu vi um filme que chama-se República Espanhola, que fala sobre Erasmo, de um filme de um jovem francês, e eu fiquei aficionado pelaquilo. Assim, um dia também quero ter uma experiência dessa. E quando a gente terminou, no 11º, terminamos as aulas de espanhol, a nossa professora decide organizar uma viagem de fim de curso de espanhol para Barcelona. Foi a minha Uau, primeira Barcelona, eu adoro essa Barcelona. cidade. É uma das minhas favoritas no Eu mundo. adoro essa Eu já cidade. gostava e quando estive lá então só se confirmou. Eu adoro essa Então cidade. vamos para Barcelona. Mas antes de ir para Barcelona, eu naquela altura estava numa situação financeira complicada e nós até fizemos assim angariação de fundos para poder pagar aqueles colegas que não tinham fundos para poder viajar. E eu lembro que nesse dia, um dia antes de nós viajarmos, eu estava muito triste, porque conseguimos angariar, mas não tínhamos dinheiro para todos, então eu era uma daquelas pessoas que não ia. E o diretor da minha escola, da Dom João II, em Setúbal, o professor Ramiro, ele chegou ao pé de mim e disse: Leonardo, eu pensei que vocês já estavam em Barcelona. Eu disse: não, a gente só vai amanhã, mas acho que eu também não vou. Ele disse: não vais porquê? Eu expliquei a minha situação, porque o professor não tem dinheiro, tá. Ele disse: ok, espera aí, vem ter comigo às X horas. Fui ter com ele: Leonardo, está aqui o dinheiro. E eu fiquei assim a olhar para ele, mas não estou a perceber. Ele disse: Leonardo, esta é a forma que a escola tem para te agradecer. Eu disse: mas a escola me agradecer do quê? Porque, porque eu sempre participei no Parlamento. Epá, isso vai dar. Porque tudo uma coisa está conectada, estás a ver? Ok. Mas de uma forma muito rápida. Eu sempre participei no Parlamento Jovem, que é uma iniciativa do Parlamento Português que põe os jovens também a debater sobre vários temas. E Parlamento Jovem. Parlamento Jovem começa. Isso é que é uma espécie de deputado jovens? É uma espécie de deputado jovem. Começas com Tu a lista. representavas o que? Setúbal? Começa com a lista na escola, tens que vencer na tua escola, depois a tua escola vai representar a nível distrital, e se vences a nível distrital, representas o distrito em Lisboa, na Assembleia Nacional em São Bento. E das 2 vezes que eu participei, sempre consegui levar a minha escola até São Você Bento, em venceu Lisboa. a nível De da escola, escola, a nível do do conselho, a nível do conselho, distrito, e distrital, fui representar e o foste até a distrito. Assembleia. E fui até a Assembleia. Te veste dentro da Assembleia. 2 vezes. Uau, uau, Então uau, foi a uau. forma que. E ele disse: a forma que a escola tem para te agradecer, porque tu sempre levaste o nome da escola lá alto. Então ele basicamente. A escola tinha um fundo, esse fundo pagou uma viagem para Barcelona. E ele me disse uma frase que eu nunca mais me esqueci: que foi, Alberto: Leonardo, este é só o teu início. Nunca mais vais querer parar. Dito e certo. Desde Barcelona, que eu sempre tive essa necessidade. Já quando era dinamizador comunitário, selecionaram-se os 30 dinamizadores comunitários mais ativos e também nos levaram para Bruxelas, onde eu conheci as instituições europeias e foi lá que eu decidi estudar estudos europeus. A Comissão Europeia A Comissão Europeia. está em Em Bruxelas, Bruxelas, é na sério. Bélgica. Sim, na Bélgica. Sim, senhora. Aí vais me levar para uma outra parte da minha vida, que é
eu terminando, como eu não fiz Erasmus, eu sempre tive um sonho de viver fora de Portugal durante um ano. E dentro do Erasmus, mais há o que se chamava naquele tempo voluntariado europeu, que agora é Youth Exchange, não, desculpa, que é European Solidarity Corps. Basicamente, o que é isso? É você fazer voluntariado num outro país da União Europeia ou país associado. Pode ser durante 2 semanas ou pode ser um ano. Ok. E, mais uma vez, a União Europeia paga-te tudo. Pagou-te tudo. E eu sempre tive esse sonho, então fui metendo a minha aplicação. Tu tens que te cadastrar no site da União Europeia, meter lá o teu perfil, fazer uma carta de motivação e tudo mais. Primeiro era para ter ido para... Eu falei com um amigo meu que é da Experimentáculo, Pedro Soares, que é com ele eu faço muitos o Youth Exchange, esses programas mais curtos de 9 dias, em que os jovens debatem. E ele disse, Leonardo, tem aqui um projeto para ti em Nápoles, na Itália, de 8 meses. Eu disse, pá, eu queria um ano, mas tudo bem, 8 meses, Itália. E a Itália fazia parte daquele grupo de países que eu tinha elegido para fazer. Porque isso tem muitos países e eu não queria fazer num país do leste europeu, por várias questões. Eu sou negro, sou preto, e num país do leste europeu, pá, se for numa grande cidade, até vá que não vá, mas se você for lá para o interior e tudo, ainda é um bocadinho complicado. É chato. Então eu elegi Espanha, França, Itália, Alemanha, Países Baixos, Bélgica. E ele disse, pá, tem aqui na Itália, só pá, Itália é boa. Só que o projeto estava sempre a ser adiado, já estava a perder a esperança. Ia para começar no mês, depois passava no outro mês, depois passava no outro mês. Estava a ficar mesmo um pouco desanimado, até que um belo dia eu recebo lá na página da União Europeia um convite vindo de Milão, que diz, olha, gostamos muito do seu perfil, gostaríamos... Itália, não me continuamos na Itália. Itália tinha que ser a Itália, o destino queria que eu fosse na Itália. E gostamos muito do seu perfil e queremos lhe fazer uma entrevista porque quando tu pões o teu perfil naquela plataforma, as associações conseguem ver o teu perfil, mas não conseguem ver todo o perfil completo. Para elas poderem ver todo o perfil completo, tens de dar autorização. Disseram, podes nos dar autorização para a gente rever outra vez o resto do teu perfil? Eu disse, ok. Eu comecei a tremer. Eu disse, meu Deus, meu inglês... Já sabia falar inglês, mas o meu inglês ainda estava assim meio seguro. Ai, meu Deus, faço inglês e agora... Porque eu já tinha chumbado numa entrevista para a Bélgica em inglês. Ok. Não fui selecionado. Eu, Jesus. Super aflito. E eu, humildemente, mando assim uma mensagem. A entrevista poderia ser em espanhol. Me respondi da seguinte forma. Não só pode ser em espanhol, como pode ser em português. Eu disse, E foi a Associação Join, uma associação italiana baseada em Milão. E a entrevista foi em português realmente. Por quê? Porque a coordenadora era uma portuguesa que vive em Milão. Eu fiz a entrevista com ela e depois eu tinha um coordenador local do projeto, que é o Nicola, e o Nicola é italiano. E o Nicola também fez o mesmo programa, o voluntariado europeu, só que em Espanha, então ela era fluente em espanhol. Então depois a minha segunda entrevista foi em espanhol. O que é que acontece? Fui selecionado e estava eu a caminho para viver um ano em Milão. Se me perguntar um ano em Milão, é verdade, eu fui fazer voluntariado, fui trabalhar com jovens na sua grande maioria com um background imigrante num bairro chamado Baggio, na periferia de Milão, mas eu via no centro de Milão, então todos os dias tinha que apanhar o metro, atravessar praticamente Milão inteira para chegar lá. E eu de repente, Leonardo, cuidado que às vezes os sonhos se tornam realidades. E eu, como é que eu vou fazer? Eu não sei falar italiano, meu inglês... Quando vou para embarcar, quando o avião fecha a porta, eu entro em pânico, começo a chorar, dentro de mim, eu quero ir-me embora, o que é que eu fui fazer? Só que depois também pensei, se fazer aquele escândalo, o avião para, ainda vou preso. Se deixa só o avião descolar. Yeah. Estamos a falar de setembro de 2019. Ok. Setembro de 2019 eu embarco para Milão. Para um ano. Chegando em Milão, antes de chegando em Milão, a Anitta, que era a coordenadora geral da Jungle, manda uma mensagem dizer, Leonardo, olha, vai estar uma pessoa à tua espera que é o Tim, que é o Timóteo, que ele é também um cidadão britânico, que também vem fazer o voluntário aqui, vocês vão todos ver na mesma casa. E como o voo dele chega uma hora antes da tua, tu vens de Lisboa, ele vem de Londres, ele vai ficar aí à tua espera para vocês virem os dois juntos para o centro de Milão, porque são essas grandes cidades que os aeroportos ficam onde Deus nem sabe, sim. né? Não é tipo Lisboa, que é tudo aqui super perto.
Então, o time está lá à minha espera e o time começa logo a mandar mensagem com aquele inglês. O meu inglês era o que era. Vem mais um inglês britânico, mas Para complicar as pronto. coisas. E eu dividi o apartamento com um britânico, com uma espanhola da Catalunha e com uma polaca, e depois se juntou a nós uma italiana de Turino. E neste programa o que é que funciona? Tu és um voluntário, ok? Tu nunca fazes mais do que 6 horas. 6 horas é Ok, mesmo o máximo dos máximos. Eu só trabalhava num período do dia que era tarde, ok. mas às vezes, se houvesse necessidade de fazer alguma coisa, havia essa flexibilidade. Mas o meu horário normal era sempre das 2 da tarde às 6 da tarde. E eu trabalhava com jovens, na sua grande maioria, imigrantes vindos do Egito, de Marrocos, da Albânia e muitos da América Latina. E o facto de eu falar espanhol safou muito porque eu servia de ponte, porque muitos daqueles jovens da América Latina acabavam de chegar na Itália e não sabiam nem sequer falar a língua, então eu servia de ponte. Só que eu fui atirado, eu não sabia falar nada de italiano, eu só sabia falar buongiorno, ciao, ragazza, e basta. Isso aqui é italiano, certo? Italiano, só sabia falar isso em italiano, porque via novela, aquela novela Terra Nostra, mas nada. Só que nestes programas, para além de te pagarem as comunidades, a alimentação, tu tens um pocket money, todos os meses te pagam um valor. Este valor tem muito a ver com o custo de vida do país. Não é? Imagina, se eu fosse para a Roménia, me pagavam 50 euros por mês, mas 50 euros na Roménia em 2019 era dinheiro. Ok. Era dinheiro. Então, estava a ver em Milão, na Itália, então pagavam-me para aí 300 e tal euros, que era já uma mistura entre o dinheiro para comida, para comprar a minha própria comida do mês, e o dinheiro para beber uma cerveja, quem Exatamente. for, é assim. Para distrair-se Para um se bocadinho. distrair das coisas da vida. E então era 300 e, se não me engano, 340 ou 350 e como a gente vivia em Milão, nos pagavam também o passe para circular dentro da cidade. Ok. Então era muito bom. E tínhamos aulas de italiano 3 vezes por semana. Tive aulas de italiano. Por isso é que o italiano hoje em dia acabou por se tornar a minha segunda língua. Porque eu vi lá um ano, tive que aprender a língua, Uau. aprender o italiano, para comunicar com os jovens, porque os jovens também não falavam nada de inglês. Os jovens italianos não falavam nada de inglês, então eu aprendi a língua. E basicamente, e a partir de Itália também viajei bastante. Fui a Israel, fui para vários países aí à volta também. Nesse momento, quantos países já visitaste? Olha, e assim de repente, eu diria se não são. Pá, não, ainda modesto. Há gente que visita que está muito à minha frente. Vamos ser modestos. Não, eu diria se calhar 20 países. Eu diria para aí. 20? Sim, 20 países para aí. Na tua idade, 20? Não, mas a gente mais nova que eu, que já está nos 40 países, 50 países. Mas esse ano eu quero bater aí uma metazinha. Vamos ver. Esse ano não, ano 2025, vamos entrar. Sim. Pois é, então eu vivendo em Milão, Milão é uma cidade super cosmopolita. Eu, por acaso, quando eu cheguei lá, fiquei surpreso de encontrar uma grande comunidade latino-americana, e não só, muita gente em Milão e muita gente do Magreb, egípcio, embora que o Egito já não se considera bem Magreb, mas muita gente do Egito, muita gente do Marrocos. Há muita gente que está nos assistir, que vai nos assistir, que não sabe o que é Maghreb. Queres explicar? Sim, Magreb. Bom, Magreb é uma região, não é uma das sub-regiões africanas. É compreendida aquela região do norte de África que vai desde Marrocos mais ou menos até a Líbia. E então existia muita gente também desta região em Milão. É uma cidade super, hiper, mega cosmopolita. Eu gostei da minha experiência enquanto o voluntariado que eu estava a fazer, mas eu ao mesmo tempo eu senti que eu era uma novidade. Porque eu lembro-me quando eu chego a Milão, uma das coordenadoras, a Nicoletta, ela me diz isso, ela diz: Leonardo, você fala muito inglês, mas vou-te falar em italiano, mas eu sei que um dia vais me entender quando começar a estar fluente na língua e entenderes a língua. E ela basicamente me disse o seguinte, que Leonardo, tu não sabes o quanto nós estamos felizes
quando fomos informados que um negro, um preto, Exatamente. vinha fazer este projeto. Porque há este complexo. Há este complexo, que Tu és o voluntariado é só feito, né, por jovens brancos, Sim, né? sim. Quando se vê os brancos vão na África salvar os miúdos pretinhos que estão a passar necessidade, né? Ok. E tira-se Sim, aquele sim, monte sim, de temos foto essa e imagem essa toda, imagem toda dos e não sei o que, dos brancos vieram fazer a brancos e salvação. a salvação, o anjo branco, né? Tem um Sim. livro que fala sobre isso, o O dito anjo- entre aspas, o anjo branco. E ela disse, o facto de tu estás aqui significa, porque aí está, como eu já disse, eu trabalhava com crianças com background migrante, marroquinos, da América Latina, de outras nacionalidades, que todos os voluntários que já tinham estado lá eram jovens brancos, europeus. E eles olhavam para aquilo como uma coisa para eles inalcançável. Um marroquino, um jovem miúdo nigeriano, para eles era inalcançável, porque era um jovem branco. E quando, pela primeira vez, um jovem negro estava lá a fazer um voluntariado, eles puderam olhar para mim e dizer, se ele pode, eu também posso no futuro. E isso motiva, de certa maneira. De certa forma. What the hell? Yeah. Yeah, Com certeza. E ela, yeah, a Nicoleta yeah. me disse isso. E eu, quando comecei já a ficar assim fluente na língua, mamma mia. De que maneira é que o inglês te ajudou Uh, a estar onde estás ou a passar onde passaste? Assim, eu sempre fui muito curioso e muito assanhado. Eu sempre fui aquela pessoa. O facto de não significa que... Ok, o facto de eu não falar inglês não significa que eu não vou. Eu participava em muitos desses programas Youth Exchange e a língua era só inglês. E de tanto participar, eu fui desenvolvendo o meu inglês. E o facto de eu viver na Itália... Não aprendeste tanto na escola quanto na... E eu descobri que afinal sabia mais do que eu próprio sabia que eu sabia. Conta-nos isso. É verdade, porque nós ficamos muito acanhados e tem medo de errar, tem medo de não sei o que, o verbo to be, o verbo nananana. Mas quando você está exposto em situações de aflição, Sim. você afinal dá conta que você é muito mais capaz do que aquilo que você acha que é. Claro, porque assim, nestes programas do Youth Exchange que eu participava e continuo a participar, agora já não tenho 30, o máximo é até os 30 anos, já não tenho 30 anos, estou com 32, mas eu posso participar como team leader. O team leader não tem limite de idade. Não tem limite de idade? Não tem limite de idade o team leader. Mas o team leader tem que ser uma pessoa experiente, uma pessoa que já participou em alguns destes programas como participante para depois poder ser um team leader. Então estás apto. Porque Já fui team leader. O último projeto que eu tive foi onde? Jesus, não, foi na Croácia. Sim, este ano. Sim, olha, falando Foi da na Croácia, eu vi Croácia. umas fotos tuas na Croácia. Aí fui como team leader. É? Num desses programas Youth Exchange. Já tinha 32 anos, fui como team leader. Uau! Não, mentira, tinha 31. Sim, fiz 32 em setembro, Croácia. Como é que é aquela cidade? Nunca fui à Croácia. Olha, Croácia... Opa, os croatas que me perdoam. Nunca vi uma capital tão feia na Europa quanto Zagreb. Mas em contrapartida, a costa croata é linda. Aquelas praias, aquelas ilhas, aquilo é lindo. Lindo, lindo, lindo. A parte da costa é linda, mas Zagreb, capital, Jesus. E depois eu cheguei na Páscoa. Na Páscoa lá não é tipo Páscoa cá. Lá é tudo fechado. Fechado. Lá o catolicismo é muito forte. Então, Páscoa é tudo fechado. Aqui não há nada. Aqui na Páscoa você vai na discoteca, você vai onde você quiser. Aqui em Portugal na Páscoa. Ninguém quer saber. Exatamente. A gente quer saber que é feriado. É o que nos interessa. Lá não. Eles levam muito a sério aquilo. Mas não, Zagreb é fim. Dos países em que passaste, qual que te mais marcou? Turquia. Agora mudou de nome. Em inglês é Turkey, porque no inglês também significava também Peru, e havia muita chacota em inglês, Turkey. Então agora é Turquia, em inglês, Turquia. O Erdogan, o presidente da Turquia, mudou o nome para Turquia. A Turquia foi o país que mais me marcou. Olha, nunca fui tão bem tratado de todos os países que eu já viajei. Eu era um lorde na Turquia. Uma amabilidade, o carinho das pessoas. A Turquia, sem dúvida. E quero muito voltar. Estive na Capadócia e estive em Istambul. Istambul, sim. Istambul é a cidade mais famosa da Turquia. É a maior cidade, já foi a capital. Não, agora a capital é Ankara. Ankara? Sim, com o fim do Império Otomano,
E com a chegada de Kemal Atatürk ao poder, que é o pai fundador da Turquia moderna, há necessidade de se mudar a capital mais para o interior da Turquia, não é? Por uma questão também de identidade e de afirmação. Então, Istambul deixa de ser a capital, mas até hoje continua a ser a maior e a mais importante cidade do país. Uau, Istambul, Istambul, Turquia. Turquia. É o país que te... Marcou-me. Ah, é? Sim. Eu acho que Lisboa Cada é cidade uma... tem, né, o seu encanto, a sua beleza, mas é em Lisboa que eu me sinto em casa. Quando o avião começa a descer e começa-se a vislumbrar Lisboa embaixo, Vês eu, os campos de futebol. eu digo, estou a chegar a casa, sabes? Estou em casa. Estou a chegar em casa. É Aí muito tá. lindo. Do ar, Lisboa à vista do ar é um espetáculo. É, sim. Já vi umas quantas vezes, mas E nunca me canso de admirar aquela vista. Yeah. Todas as vezes que aterro em Lisboa, é uma pena principalmente... quando tirarem um aeroporto daí, né? Sim, Penso que daqui avião a já- cerca de ainda 4, 5 falta anos, muito. 2030, não? Agora então dá para ir 10 anos. 10 anos? Para a conclusão do novo aeroporto. Está a dar 10 anos. E 10 anos não vai ser 10 anos, vai ser mais. Eles não querem- Isto é uma conversa que vem há 50 tal anos, Pois, aí está. só para vermos. Yeah. Mas a Turquia marcou-me profundamente porque a amabilidade das pessoas e para além de ser um destino bom e barato. A única coisa que é cara na Turquia, para vocês que bebem, é o álcool. Quem for para beber na Turquia, Vai levar os pagar. bolsos cheios. Vai pagar. Agora, até comer um bom restaurante. Eu lembro quando estava na Turquia, na Capadócia, fui com uma amiga minha, a Ana Raquel, e a gente estava nesse projeto, o tema era desenvolvimento rural. E nós nos demos, eu e a Ana Raquel éramos os únicos blacks da equipa portuguesa, porque aquilo é por equipas de países, nós éramos e os checos simpatizaram-se muito connosco. Eles bebendo, conversando, não sei o quê. Um dia nos convidaram para a gente ir jantar num restaurante. Eu disse, Ana, bora. Fomos lá, também já os assanhados. Chegamos num restaurante, todo XPTO, na Capadócia, que o chefe veio falar connosco à mesa e não sei o que. Eu disse, pronto, aqui vou deixar meus rins. Essa conta vai dar uma fortuna. Olha, nós éramos para ir, sem exagero, umas 7 pessoas. Uau. Aquilo distribuindo por todos nós a conta. Atenção, aquele restaurante também não tinha álcool, bebemos chá, né? Mas a Com comida, tudo, quando foi distribuído o valor 12 euros por pessoa. 12 euros? What? A sério, foi brutal. É uma viagem afetiva. Se me perguntarem, Leonardo, diz-me uma viagem afetiva para ti, sem dúvida é a Turquia. É, sim, A Turquia. Turquia. Quero senhor. voltar. Agora tenho umas viagens planeadas, mas a Turquia eu quero voltar em breve. Boa. Sim. Leonardo Ngola, estamos na reta final. Opa, Considerações, abraço, palavra, mensagem aos imigrantes, aos jovens que acabam de aterrissar aqui em Portugal. Então, Olha, um conselho que eu dou é... Primeiro, até pode parecer muito clichê, foco, fé e determinação, mas acima de tudo, e atenção, não me interpretem mal, o que eu vou dizer aqui agora é afaste-se um bocadinho da comunidade angolana. Isto seja em Portugal, seja em qualquer lado. Em qualquer situação, quando nós imigramos para um novo país, nós temos que absorver nova o cultura. máximo dessa cultura, não é? Então vamos fazer amizades com pessoas dos países, não é? Com os nativos desse país. Vamos tentar entender melhor esse país. Vamos ligar a televisão, ao telejornal, vamos entender o que é que se passa nesse país. Porque eu vejo principalmente os jovens, infelizmente muitos estão completamente alienados da realidade do país em que estão a viver, em Portugal. não tem noção do Não que se têm passa. noção das coisas, não têm noção do que se passa e depois acabam por ser atropelados nesse processo das mudanças. Eu todos os dias eu me deparo com pessoas que me diziam eu não sabia daquilo, mas coisas muito básicas que todos já saem no jornal. Pessoal, telefone não é só Instagram, não é só Facebook para rir, para fofoca, para quem encheu mais aqui, é para nos atualizarmos, é para lermos, é para saber o que é que se passa no país e no mundo, Exatamente. porque isto determina tudo. Uau. Tudo. Portanto, pessoal, tentem entender o sítio onde vocês estão, o país, a cidade, como é que funciona, porque às vezes, entendendo, vocês vão conseguir encontrar oportunidades. Hoje desejo a todos vocês um ótimo Feliz Natal, um próspero ano novo e estamos já a meio da década de 20, não é?
Estamos a entrar em 2025, a meio já da década de 20, portanto... Daqui a pouco vamos entrar na década Da mesma de forma que, 30. sim, da mesma forma que 5 anos passaram, nos meteram aqui, da mesma forma que os próximos 5 anos vão passar, e quando nós estamos a comemorar 2030. Parece muito longe, quem ouve Mas é aqui 2030, atrás. mas é aqui atrás. Portanto, pessoal, foquem-se, invistam em vocês, principalmente nesse novo ano, está a O maior começar, invistam investimento, em só para nós recordar, mesmos. É em nós mesmos. O maior investimento é em nós mesmos. Sério. Investam nas línguas, existam no que vocês acham que tem uma lacuna e cada um sabe melhor de si do que os outros, não é? Naquilo que eu tenho lacuna, vou tentar investir. Pessoal, conforme vocês sabem, Weekend Talks in a Building. Estamos aqui com cerca de hora e meia. Hora e meia de conversa. 1h30 de conversa. Muita Muita conversa. Jesus. Para aqueles que estão nesse lado a ouvir, a assistir, abraço. Uma mensagem que eu tenho aqui do outro lado do Mr. Brilho é: comportem-se. Vocês viveram cerca de 300 dias neste ano. Não vai fazer diferença os poucos dias que faltam para vocês passarem de ano. Perceberam? Tranquilizem-se, vivem calmos, gastem menos, porque o próximo ano é uma realidade. Não vai fugir, vai aparecer o próximo ano. E vai estar mais difícil. As dificuldades vão aparecer, portanto, consumam menos e poupem mais. Ok? Abraço, chalé no Cambote. Próximo ano nos vemos. Candando. Ok? Candando. Weekend Talks in a Building.